Por isso que Cristo bem diz que ele vem salvar o mundo, embora muitos quisessem que ele viesse condenar ele. A palavra tem esse poder. Logicamente, Cristo também tem. Mas a palavra tem essa incumbência de condenação. Mas nós seremos salvos pela palavra, se estivermos em Cristo. Mas também seremos condenados pela mesma palavra, se não estivermos em Cristo. A mesma palavra que salva, ela também condena. Por isso, amados, que nós devemos estar muito apercebidos quanto o que está sendo falado, a maneira, como está sendo pregado, o que está sendo pregado. Amados, atenção. Jesus Cristo não pode sair de foco nosso, não pode. Porque o dia que a gente tira o alvo da nossa frente, a gente fica sem sentido algum para a caminhada. Se você tira a faixa de chegada dos corredores, ele não sabe onde vai. E é assim a vida. Por que que Cristo fala que ele é a luz? E usa o termo permanecer. Porque todos nós estamos em trevas, amados, enquanto fora de Cristo. Por isso que ele usa o termo no versículo 46, quem está em mim não permanece nas trevas. Nós nascemos nelas, amados. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o nosso nascimento, amados. Nascemos fora da presença de Deus. Nascemos fora desse convívio eterno, amados, e amoroso ao qual ele nos deu. Vamos ler Romanos 3, 23? Nasci no pecado, em iniquidade, amados. Iniquidade, pecado, todas aquelas palavras são sinônimos, né, do pecado. É o que nós nascemos. 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém ficou de fora. Não há acepção alguma sobre o nascimento no pecado. Vamos 2 capítulos para frente, capítulo 5, versículo 12. O que Paulo disse? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte foi passando, viu, amados? De Adão, passou para Caim e Abel, logicamente, né? Mas seguindo a genealogia, né, de Jesus Cristo, passou de Adão para Sete e depois para Enos e depois foi embora, amados. Até chegar em nós. E será assim até a consumação dos séculos. Abstende-vos de toda forma do mal. Ou de toda e qualquer forma do mal, ao qual só é possível após eu reter o que é bom. Após eu adquirir o mínimo de conhecimento possível de entender o que é mal e o que é bom. Amados, enquanto nós somos inocentes nesse mundo, e eu falo quando ainda somos crianças, e Deus sabe a idade com que cada um perde nessa inocência de responder por si só agora perante Deus, porque a salvação é individual e será individual. Mas sim, há um período da fase da infância em que, realmente, amados, enquanto ela não é possível de ter o discernimento, isso não é imposto a ela. Mas, a partir do momento que você tem esse entendimento, esse discernimento, você tem decisões. Amados, a luz nos foi dada para clarear e nos mostrar o caminho. Agora, caminhar no caminho é decisão minha. Sabe, pôr um passo após o outro é decisão sua. Você seguir o caminho reto com que Cristo morreu para que conquistasse esse caminho é decisão sua. Nós terminamos hoje pela manhã falando sobre isso. Amados, quem quer e tiver sede, vai esbanjar da água, da palavra, daquilo que dá vida. E Cristo fala sobre a vida. Eu prego aquilo que é vida eterna. E é isso que nós cremos. Agora, a decisão é individual. Como eu citei, né? Está escrito. Onde o mundo amou mais as trevas, mais a escuridão, mais a podridão do pecado, porque para ele aquilo era bom. E quando Cristo veio revelar a eles as obras más para que eles consertassem o caminho, e somente Cristo tem esse poder, amados, transformador na nossa vida. Não é o pastor que te transforma, não é o louvor, mas não é essas 4 paredes que a gente se reúne aqui 3 vezes na semana. Se não for Cristo, ninguém vai te transformar. O que Ezequiel disse? 36, viu, amados? Perdão. 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Vocês entendem, amados, que em nenhum momento ali, nenhum verbo é usado na primeira pessoa, no sentido de que eu vou trocar o meu coração, eu vou aspergir água pura sobre mim, eu vou pegar a carne e colocar... Não, amados. A gente tem essa dependência de Jesus Cristo, essa dependência dessa transformação milagrosa que Deus tem para nós, a qual já foi enviada em Cristo Jesus.
Nós cremos num Cristo que foi crucificado, como vimos no versículo 32, atraído em seu corpo para que o pecado fosse destruído. Eu creio na vida. Eu creio na luz. Eu creio naquilo que tem a capacidade de me livrar do fogo eterno, da condenação. Amados, é difícil você conversar com qualquer pessoa lá fora e ver que ela quer ir pro inferno. Difícil. Todo mundo, por mínimo que seja, quer ir pro céu. Eu já desconheço pessoas que já me falaram que querem ir para o inferno. Porque isso é natural do ser humano. Qual é o final de tudo, amados? O que diz Arão Benedito? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lançado no lago de fogo. Amados, essas são as trevas permanentes. Essa é a segunda morte. É aqueles que não morreram com Cristo em vida e têm parte na segunda morte. Todo aquele que morre com Cristo nessa vida, mas não tem parte na segunda morte. Esses são os que estão antes. Os que sim foram julgados, como todos nós seremos, mas foram pelo livro da vida, tendo escrito nossos nomes, pelo sangue de Cristo, e somente Ele é a capacidade que nos livrou das trevas. Vamos só lembrar de João, capítulo 3, né? Foi lido na abertura, mas lá no final ele tem esse sentido da luz. Versos 19. 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eram más, eram perversas. Mas e ninguém gosta, né, de quando está errado lançar o erro em rosto. Isso é do ser humano, né? Não gostar disso. Não gostar da repreensão, não gostar da correção. Somente aqueles exercitados pelo amor de Cristo conseguem ver isso com bons olhos, né, amados? Conseguem enxergar a correção e ver o quanto ela é boa. E louvado seja Deus pela correção. Porque se estamos sendo corrigidos, como dizem eles, amados, se Deus te corrige é porque você é filho. E amém por isso. Amém porque você é e amém porque você é corrigido. Porque se você fica sem correção, amado, logo nós somos os bastardos. E eles não merecem a correção.